Estimados irmãos, irmãs, povo de Deus presente aqui no nosso santuário de São José de Ribamar, nós podemos ficar sentados. Nós vamos dar início à catequese. Durante o nosso festejo, nós temos de 20 a 30 minutos de catequese antes das Santas Missas. O tema da nossa catequese de hoje, queridos irmãos e irmãs, as imagens, os santos e os mártires da Igreja Católica. Nós utilizaremos como fontes de pesquisa o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, números 49 e 50, e também diversos textos bíblicos que nós citaremos durante a nossa fala. As imagens, os santos e os mártires na Igreja Católica. Por que nós católicos veneramos os santos, os mártires, as pessoas ilustres da Bíblia, ou as pessoas ilustres que viveram a santidade e a fé em Jesus? O livro do Eclesiástico, capítulo 44, versículo 1, versículos 14 a 15 seguintes. O livro do Eclesiástico nos diz: os eleitos de Deus não serão esquecidos após a sua morte. Deus promete que aqueles que foram justos e santos durante sua vida, que corresponderam à fé, viveram os mandamentos, deram um sim a Deus, Deus promete, eles nunca serão esquecidos. Diz assim o livro do Eclesiástico: façamos o elogio dos homens ilustres, que são nossos antepassados, em sua linhagem. Seus corpos foram sepultados em paz. Seu nome vive de século em século. Proclame os povos sua sabedoria, e cante a Assembleia os seus louvores. Proclame os povos a sua sabedoria, cante a Assembleia os seus louvores. Os homens ilustres que foram nossos antepassados, que corresponderam a Deus, que viveram sua palavra. Deus promete na Bíblia, não serão esquecidos. Com relação a isso, nós vemos também no texto de São Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 48. A bem-aventurada Virgem Maria, uma vez escolhida por Deus para ser a mãe do Filho de Deus, ela diz: a minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Maria diz: me proclamarão bem-aventuradas todas as gerações. Ela sabe que os eleitos de Deus não serão esquecidos. Ela que deu o seu sim para ser a mãe do Salvador. Ela que disse a Deus, através do anjo: eis aqui a serva do Senhor. Ela que ficou grávida. Ela que, entrando na casa de Isabel, Isabel lhe disse: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Isabel também diz: tu és bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Isabel continuou dizendo: bem-aventurada aquela que acreditou. E Maria diz, no cântico do Magnificat: por isso todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas. Isso casa, combina muito bem com aquilo que foi dito no livro do Eclesiástico 44. Façamos os elogios dos homens ilustres, que são nossos antepassados. Proclame os povos sua sabedoria, e cante a Assembleia os seus louvores. Os santos, os sábios de Deus não serão esquecidos. Por isso que a Igreja Católica não os esquece.
Não esquece dos homens santos e mulheres santas que viveram a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, eles não serão esquecidos, e Maria diz, todas as gerações lembrarão de mim. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. É a palavra de Deus quem o diz. E lendo o livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 10, esses versículos, capítulo 7, versículo 9 a 10, do livro do Apocalipse, o que eles falam? Eles falam que aqueles que foram salvos por Cristo, estão na glória do céu. Aqueles que viveram bem na terra, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles que deram sim a Deus, estão aonde? Estão na glória do céu. Isto é sinodalidade. A igreja caminha peregrina na terra. Os seus membros, alguns estão passando pela morte, outros já estão na glória do céu. Sinodalidade, igreja em 3 dimensões, na terra, passando pela morte, se purificando, e igreja na glória. Ouçamos bem o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 7. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se de pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão, e bradavam em alta voz: a salvação é obra de nosso Deus, que está sentado no seu trono e do Cordeiro. A salvação cantavam aqueles que estão no céu, na glória. É obra do nosso Deus, que está assentado no seu trono, e é obra do Cordeiro, Cristo Jesus, que deu a vida por nós. Os santos que estão na glória reconhecem que Deus os salvou. Eles estão na glória, eles levam vestes brancas, porque foram salvos, lavados do pecado. Eles foram lavados no sangue de Cristo. Eles estão lá e reconhecem: tudo o que há neles foi Deus quem fez. Como Maria diz no Magnificat: o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas, santo é seu nome. Todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, porque Ele fez em mim grandes coisas. Os santos, diz o livro do Apocalipse, reconhecem: foi Deus quem os santificou. Foi o seu Cordeiro, o seu Cristo que os salvou. E eles cantam no céu. E aqui é dito, eles estão no céu. Se estão no céu, estão perto de Deus. Se estão no céu, não estão separados de nós. Se estão no céu, podem rezar por nós. Sinodalidade, oração, comunhão. Aqueles que estão no céu oram por nós. Nós que caminhamos na terra, conversamos com Ele, pedimos a Ele: unam-se a nós. Pedimos a eles: unam-se a nós na oração, na intercessão, diante da face de Deus. E eles e nós oramos por aqueles que estão passando pela morte, aqueles que estão se purificando, para que entrem na glória. Isso é comunhão dos santos, isso é sinodalidade, isso é máxima comunhão de todos os batizados, de todo o povo de Deus, com o próprio Deus e com o seu Cristo. E isto tem fundamento bíblico. E agora, uma vez tendo falado, por que elogiamos os santos e santas? Porque eles estão na glória. Vamos ver sobre as imagens que temos na Igreja Católica. Imagem de Nossa Senhora, São José e de tantos santos. O que a Bíblia diz sobre imagens? Deus proibiu fazer imagens e venerá-las? Uma pergunta: Deus proibiu fazer imagens e venerá-las? Uma leitura bíblica que é sempre usada para dizer que Deus proibiu é a leitura de Êxodo 20, 4 a 5, onde está escrito:
Não farás para ti escultura, imagem de nada que está no céu ou sobre a terra, e não te prostrarás para adorá-las. Êxodo 20, capítulo 20, versículos 4 a 5. Mais precisamente, o texto diz isso: não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima no céu, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas, ou debaixo das águas. Não te prostrarás diante delas para prestar culto. Não farás e não adorarás. E aqui nós podemos lembrar da imagem do bezerro de ouro. Quando Moisés subiu ao monte da oração para falar com Deus e receber de Deus os mandamentos da aliança, Moisés demorou, o povo se impacientou e construiu um ídolo, um bezerro de ouro. E esse bezerro foi rejeitado. Por quê? Porque eles o adoraram. Eles disseram para si, quando fizeram o bezerro de ouro, disseram para si: o nosso Deus agora é o bezerro de ouro. O nosso Deus agora é o bezerro de ouro. E nós não temos outro profeta e não temos mais Moisés. O nosso Deus agora, disseram ele, o que nos criou, nos libertou do Egito, é o bezerro de ouro. Isso é adoração. Por isso que Deus diz: não farás, e não farás para adorar, para colocar no lugar de Deus não deve ser feito. Mas quem de nós na Igreja Católica diz para a imagem de Nossa Senhora: tu me criaste, eu te adoro, eu não tenho outro profeta senão tu, só tu és meu Deus, ou imagem de São José? Quem de nós diz? Vejamos se ao longo da Bíblia Deus mandou fazer outras imagens. Vejamos. No livro dos Números, capítulo 21, versículos 21, capítulo 21, versículos 8 a 9. O Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze. Olha aí, o mesmo Deus que tinha dito em Êxodo 20, 4 a 5, não farás. Aqui no livro dos Números 21, 8 a 9, diz a Moisés, o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente de bronze e coloca sobre uma haste bem alta, pendurada, amarrada. Todo aquele ou aquela pessoa do povo que for mordida, olhando para aquela serpente vencida, pendurada, será salva, será curada. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze, como Deus tinha dito, como Deus tinha mandado. Faz uma serpente de bronze. Moisés fez a serpente de bronze. E Moisés pendurou-a sobre um porte, uma haste, para mostrar que a serpente está morta, está vencida. A serpente que morde é o pecado. A serpente que matou Adão e Eva pelo pecado no jardim, é essa serpente que está pendurada, morta, enforcada. Quando Moisés faz aquela imagem e a pendura numa vara, num porte, a serpente que tentou Adão e Eva, a serpente que mordeu o povo no deserto e lançou o povo contra Deus, quando Moisés a pendura, quer dizer que Deus é mais forte que a serpente. Quer dizer que Deus vence o mal. Quer dizer que Deus vence o pecado. Então Deus diz para Moisés: todo aquele que olhar para a serpente de bronze, para a imagem que eu te mandei fazer, e ver que eu sou forte, que eu venço a serpente, e crê em mim, ficará curado. Moisés fez a serpente. Todos aqueles que estavam mordidos de pecado contra Deus e contra Moisés, iam olhar a serpente vencida, a serpente que tenta, que leva para o mal e para o pecado, olhavam a serpente vencida, a sua fé em Deus crescia, eles ficavam curados. E aí vem a pergunta: por que então
Deus proíbe fazer quaisquer imagens em Êxodo 20, capítulos 4 a 5. E no livro dos Números 21, 8 a 9, manda Moisés fazer a serpente de bronze. Porque as imagens que são proibidas são aquelas que nós escolhemos para botar no lugar de Deus, para as quais nós dizemos: Tu és o meu Senhor, o meu Deus, o meu Criador, o Senhor do céu e da terra. Não há outro Deus além de Ti. Mas uma imagem que nós olhamos para ela e nela vemos o poder de Deus, essa imagem pode ser feita. E Deus mandou e Moisés fez. Deus mandou, Moisés fez. E vejam, no livro de João, capítulo 3, versículos 14 a 15, Jesus diz assim, João 3, versículos 14 a 15, Jesus diz assim: como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem também será levantado na cruz. Como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem será levantado. E todo aquele que olhar para o Filho do Homem levantado, crucificado, e crer nele, será salvo. Vejam, a serpente vencida, o povo olhava, a serpente pendurada, amarrada, o povo olhava e ficava curado, porque Deus é mais forte. Quando Jesus mata na cruz o nosso pecado, mata na cruz a nossa morte, Ele diz: todo aquele que olhar para o Filho do Homem e crer nele, será salvo. Então vejam, o Deus que proibiu fazer imagem em Êxodo, capítulo 20, versículo 24, Ele disse: não farás para adorar. Mas se a imagem for boa e mostrar o poder de Deus, ela pode ser feita. Ele mandou, Moisés fez a serpente de bronze, o povo olhou e ficou curado. Jesus usou a imagem da serpente de bronze para falar de si, da sua cruz. Falar de si, da sua cruz. E disse: todo aquele que olhar para o Filho do Homem crucificado e crer nele será salvo. Pois se é proibido fazer, porque Deus mandou, porque Moisés fez, porque Jesus usou para falar de si, da sua cruz. Se é proibido, por quê? É porque não é proibido fazer imagens boas, imagens que mostram o poder de Deus, a força de Deus. É por isso que nas nossas igrejas tem São José, tem a Virgem Maria, tem São Vicente, tem São Pedro e São Paulo, porque são imagens boas. Deus mandou, Moisés fez, Cristo usou para falar de si. Se fosse mal, errado, Deus tinha mandado? Moisés teria feito? Cristo teria usado para falar de si? As imagens que são proibidas são só as imagens que querem substituir Deus. Na Igreja Católica, os santos não substituem Deus. Eles intercedem, eles são amigos de Deus, eles têm fé em Deus, eles são servos de Deus. Eles são a imagem boa que mostra o poder de Deus. Essa imagem pode. Deus mandou, Moisés fez, Jesus usou para falar de si. E ainda, outro dado importante. No livro do Êxodo, capítulo 20, no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 16 a 18. Êxodo 25, versículo 16 a 18. Deus mandou também fazer outras imagens. A primeira que nós vimos no livro dos Números foi a serpente de bronze. A serpente vencida mostra o poder de Deus. Aqui, veja o que Deus mandou fazer. Ele diz para Moisés: farás e porás na arca da aliança o testemunho que eu te der. Deus diz para Moisés: faz uma tampa para a arca da aliança. Era uma caixa, um caixote. Lá dentro estavam um pouquinho de maná e as tábuas da lei. E Deus disse para Moisés: para a arca da aliança, faz uma tampa. E olha o que Deus disse para Moisés: farás também uma tampa de ouro puro. Tampa de ouro. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido nas 2 extremidades da tampa. A arca da aliança era como um pequeno baú,
que guardava um pouquinho do maná que o povo comeu no deserto, e guardava as tábuas da lei, e para o povo aquilo era tão importante, como para nós hoje é importante o altar, é importante o sacrário, são importantes os símbolos religiosos. Para o povo judeu a arca era importante. Deus diz: faz uma tampa de ouro, e em cada extremidade, de um lado e do outro, faz querubins. O que são querubins? São duas imagens de anjos. Os anjos vivem no céu, e Deus diz: faz imagens de anjo e coloca sobre a tampa. Se fosse proibido, como diz Êxodo 20, 4 a 5, fazer imagens boas, Deus não havia dito. Em Êxodo 25, farás duas imagens de querubins e colocarás à direita e à esquerda da tampa da arca. Portanto, não tenhamos medo das imagens da Igreja Católica. As imagens boas, as imagens de anjo, de São José, de Nossa Senhora, mostram o poder de Deus. Essas imagens podem ser feitas, podem ser veneradas. O povo, quando ia rezar diante da arca, lá estavam dois querubins, duas imagens de anjos do céu. E esses anjos ajudavam o povo a orar. Eram imagens que remetiam a Deus, a sua presença. As imagens da Igreja Católica remetem a Deus, a sua presença. Elas podem ser feitas, podem ser veneradas e podemos rezar diante delas. Uma serpente de bronze, o povo era mordido e ia lá olhar para a serpente, orar, ter fé em Deus, e o povo ficava curado. Na Igreja Católica, as imagens dos santos lembram o céu, o poder salvador de Deus. Podemos venerá-las e podemos orar diante delas, e é Deus quem age, é Deus quem cura, é Deus quem faz milagre. Elas não são ídolos, elas não são deuses, são servos de Deus. Outra coisa importante, vejam, que nós podemos destacar, é justamente o fato de que, ainda no Antigo Testamento, Deus mandou, no livro dos Reis, quando Salomão construiu o templo, de Jerusalém, Deus mandou que Salomão colocasse no templo esses dois querubins que estavam na tampa da arca, fazê-los grandes, imagens grandes, e colocar à esquerda e à direita da arca. E Deus mandou colocar nas portas e paredes imagens, gravuras da criação de animais, para mostrar que todo o cosmos é templo de Deus. E Deus mandou fazer gravuras santas de anjos nas paredes e nos vasos sagrados. Essas imagens todas que Deus mandou Salomão fazer, podem ser feitas, elas mostram o poder de Deus. Não tenhamos medo das imagens presentes na Igreja Católica, elas não são ídolos, elas são sinais da presença de Deus. Tenhamos fé, elas são bíblicas, nós seguimos a palavra de Deus como ela nos manda. Outro dado importante, ainda sobre sinodalidade e comunhão dos santos. Por acreditar na sinodalidade, na comunhão dos santos, os nossos irmãos do céu, que eles rezam por nós rezamos pelos mortos, como eu já disse. É por isso que na Igreja Católica, nós caminhamos sobre a terra, invocamos os santos que estão perto de Deus, e é por isso que nós colocamos intenções de missa, para que aqueles que estão fazendo sua passagem pela morte, se purificando para entrar no céu, possam ser perdoados e acolhidos, porque nós acreditamos na comunhão dos santos, e nós sabemos que nossas imagens são sinais da presença de Deus em nossos templos. Portanto, irmãos e irmãs, a Igreja Católica sempre acreditou que os apóstolos e os mártires de Cristo e a Virgem Maria, todos os mártires que derramaram seu sangue, e a Virgem Maria, Mãe de Deus, todos eles estão na glória do céu. Como disse a leitura do livro do Apocalipse 7, 9 a 10, eles lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, eles estão na glória de Deus, eles cantam a glória de Deus, eles exaltam Deus e seu Cordeiro,
a Virgem Maria, os apóstolos, os mártires e todos os santos. É a Bíblia quem diz: os santos estão na glória, eles cantam e louvam, eles intercedem por nós. Eles intercedem por nós. Por isso, todo testemunho autêntico de amor que nós prestarmos do céu, todo testemunho autêntico de amor que nós prestarmos aos santos dos céus, toda veneração, toda oração elevada aos santos, é um ato de adoração a Deus. Quando nós nos dirigimos a São José, ou a Virgem Maria, ou a São Pedro, ou a São Paulo, ou a quaisquer santos, nós estamos adorando Deus, porque foi Deus quem os fez. Foi Deus quem os fez. É Deus a fonte, a origem de toda santidade. Elogiar um santo é elogiar Deus. Assim como elogiar uma obra de arte é elogiar seu autor, elogiar um santo é elogiar Deus, porque foi Deus quem fez os santos. Todo ato de veneração aos santos, portanto, é um ato de adoração a Deus. Cristãos, não tenhas medo de ter imagem de São José, da Virgem Maria, ou uma cruz no peito, porque Jesus diz, quando o Filho do Homem for levantado na cruz, todo aquele que olhar com fé será salvo. A cruz no peito é uma imagem que nos lembra da morte de Jesus por nós. Não tenham vergonha da cruz, não tenham vergonha das imagens, não tenham vergonha dos santos, não tenham vergonha dos templos, não tenham vergonha do catolicismo, não deixem de orar pelos vivos e pelos mortos. Estamos na sinodalidade, na comunhão dos santos, na comunhão com Deus entre nós. E que nossa fé cresça, a nossa oração cresça a nossa comunhão. Que os santos do céu, São José de Ribamar e todos eles intercedam por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São José de Ribamar. Vamos agora nos preparar. A leitura das intenções, comentário inicial, e vamos dar início à Santa Missa. Eu vou me retirar com a equipe para a sacristia, nos preparar para a Santa Missa, enquanto o ambiente aqui na igreja é preparado depois desta catequese. Obrigado a todos.